Olá, meu nome é Tomás Fernandes Calamandré de Mendonça. A maioria das pessoas que me consultam e que convivem comigo me conhece por Tomás Mendonça. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado a vida inteira no interior, em Taquaritinga. Taquaritinga era uma cidade pequena, na época, 1947. Era uma cidade em torno de 10 mil habitantes. Eu morava próximo ao centro, mas a rua em frente de casa ainda não era asfaltada. E era muito interessante, porque fazia um calor naquela época, como agora. E a rua precisava ser molhada todo dia para não juntar muita poeira em casa. Então eu lembro dessas figuras de infância. Eu estudei em escola pública, o grupo primário era a 2 quarteirões de casa. Interessante que naquela época a gente estudava 3 horas por dia. Era das 8h30 às 11h30. Não havia também naquela época, 1954, curso pré-primário. Você já entrava no primeiro ano e ali você aprendia tudo. Depois eu fiz o segundo grau, né, o ginásio e o colégio, em outra escola pública do interior e terminei esses estudos por volta de 1966, quando eu vim para São Paulo fazer o cursinho. Eu sou da primeira turma do cursinho Objetivo. Na realidade, sou fundador do Objetivo. As pessoas da minha classe que estudaram no Objetivo são todos fundadores. E estudei bastante para entrar em alguma faculdade que eu gostasse. Na realidade, graças a Deus, meu pai tinha condições, eu poderia entrar até numa escola particular. Mas no vestibular, quando saiu o resultado, e naquele tempo não tinha consulta por internet, nada, a gente tinha que ver o resultado no cursinho. E quando saiu o resultado no cursinho que eu tinha entrado, foi uma alegria assim tão grande, que só veio a ser maior depois que eu conheci realmente a Escola Paulista de Medicina, o trote violento naqueles tempos, mas não deixa de ser uma história, e onde todo esse encanto aqui da escola, por ser nesse bairro isolado, na época nem tinha tanto movimento como agora, não tinha nenhum prédio aqui perto, fui cada vez mais me apaixonando pela escola. Voltando um pouco, por que eu escolhi medicina? Eu acho que desde criança eu queria ser médico. Nós éramos 5 irmãos, meu pai era tabelião em Taquaritinga, minha mãe foi professora primária, mas teve que abandonar a carreira para cuidar dos 5 filhos que vieram. Os meus exemplos de medicina foram meus 2 tios, Francisco e Fernandes Calamandré, que eram irmãos de mamãe, e o médico de família lá em Taquaritinga, que era o Dr. Paulo Zupani, que era nosso vizinho, e estava sempre pronto para atender de pediatria a ortopedia, tudo que aparecesse. Mas vamos voltar para a Escola Paulista de Medicina. Eram tempos diferentes. Nós estávamos durante o regime militar, em 1967, 68, e para reivindicar, na realidade eu nem lembro exatamente o que, nós acabamos ficando em greve durante o primeiro ano, durante 50 dias seguidos, e a história é que o movimento de greve, ninguém aparecia, mas quem aparecia ficava em umas barracas montado ali na Napoleão de Barros, em frente ao hospital, onde não se discutia política, mas se jogava baralho a noite inteira. Então essa era a história dos estudantes da época. Durante o curso, algumas coisas que eu posso dizer que me marcaram eram histórias da época, né? Os banhos do 6º ano, que eram tradicionais na época, não se respeitava ninguém. Uma coisa muito típica e folclórica da época era ali onde hoje é a lanchonete, ali dentro do pátio, próximo à rua Botucatu. Ali tinham os armários, os alunos tinham armários naquele tempo, e atrás dos armários tinha o jogo de crepe, que era famoso. Todo mundo jogava dadinho ali e arriscava um dinheirinho para ganhar ou para perder. E tinha os viciados que iam todos os dias. Outras histórias interessantes da época, que eu lembro assim, foi quando a Rainha Elizabeth veio para o Brasil, em 1968, e acabou passando ali na Borges da Goa, que na época a mão de direção era para baixo, e passou ali em frente, a gente no muro da escola viu aquele trajetório, então foi uma coisa que ficou marcada na minha memória. Tive grandes professores, o contato com esses mestres de renomada reputação e conduta ilibada na época influenciaram muito na nossa formação. Eu acho que eu devo o que eu sou hoje, primeiro aos meus pais, a criação que me deram, mas também às pessoas com quem eu convivi durante o curso de medicina.
E assim, a Escola Paulista ela tem um padrão, né? Hoje em dia nós vimos até que atualmente estamos em 4º lugar entre as universidades, e é um padrão, é espetacular. A amizade, o amor que existe entre as pessoas aqui é uma coisa fora do comum. Falando ainda da época estudantil, o que naquela época, como era uma época de agitação estudantil, né? Regime militar e direita e esquerda, então as assembleias estudantis na época eram extremamente agitadas, com discussões acaloradas, até com praticamente briga entre os polos opostos, né? Isso marcou bastante aquela época. Durante longos anos as assembleias eram uma coisa assim, selvagem até. Outra coisa que influenciou na minha formação durante esse período foi que na época havia, no fim do 3º ano, você fazia um cursinho para entrar e trabalhar numa das maternidades de São Paulo, ou a cruzada para a infância ou a maternal. E naquela época ainda não sabia o que ia fazer, então eu fiz esse curso e acabei sendo plantonista da casa maternal e da infância. E para não perder aula, o plantão era no domingo. Então, durante um longo ano, todos os domingos você tinha que acordar cedo para estar às 7 horas de plantão, para sair no dia seguinte às 7 horas da manhã. Mas isso teve assim, uma das maiores emoções que eu tive na vida, você com 20 e poucos anos, 20 anos, 21, você passa de um ambiente onde a educação é fundamental para um ambiente onde você vai realmente realizar atendimento. Então, logo no primeiro dia de plantão, você já começa a fazer parte, a primeira vez com um 5º-anista ou um 6º-anista te ajudando, e depois você já se vira sozinho. Tem que aprender, quer dizer, usar os conhecimentos que você teve no curso para realizar os seus partes. E a emoção de você pegar um ser que vem à vida naquele momento, com essa idade, fazendo medicina, eu acho que foi aí que formou a minha vocação mesmo, que firmou minha vocação. E eu falei, não, eu quero ser médico e eu vou atender as pessoas que precisarem, porque, sem ser demagógico, é isso que me encanta até hoje. Outra coisa que marcou muito essa época de estudante é que havia um movimento para que no 5º ano, quem quisesse, nas férias do 4º para o 5º ano, fosse passar na Europa, né? Então, como é que era feito isso? Era feito tipo de uma pirâmide, digamos assim, onde o 1º, 2º, 3º ano e o 4º vendiam rifas, mas o dinheiro ia todo para o 4º ano, para naquele ano eles tinham dinheiro para no fim do ano poder viajar. E assim foi feito. Desde o 1º ano a gente ia para as ruas vender rifa, não lembro nem rifa do que era, mas a gente vendia rifa e o dinheiro arrecadado ia todo para o 5º ano. E no 5º ano eu participei, não foram todos os alunos que quiseram ir, só aproximadamente umas 30 pessoas, e nós fomos para passear na Europa. Eram todos uns tigres, né? Uns alunos jovens, sem respeito nenhum, primeira viagem de avião para a maioria. Uma curiosidade, naquela época podia até fumar em avião, né? O que era uma coisa espantosa, você dentro de uma cabine fechada, fumando à vontade, jogando cinza para todo lado, enfim, coisas da época. E nessa passagem pela Europa tiveram várias passagens muito engraçadas, firmou-se muito algumas amizades, e é uma época que eu recordo com muito prazer e satisfação. Durante o curso de medicina, logicamente, a gente não tem muita noção do que quer ser, né? Quando você tem aquela fase de herói, você quer ser cirurgião cardíaco, nós estávamos na época do primeiro transplante cardíaco, você quer ser neurocirurgião para salvar a vida das pessoas e transformar. Então, na realidade, desde o começo já se define muita personalidade do estudante, se ele vai ser cirurgião, de resolução tudo rápido. O cirurgião sabe pouco e resolve muito, e o clínico sabe muito e resolve pouco. Essa é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas realmente é isso que acontece. O clínico trata um paciente por mais tempo e o cirurgião geralmente é mais resolutivo, digamos assim. Então, na minha cabeça, desde logo no princípio, eu queria ser cirurgião de alguma coisa. E por que eu fui escolher oftalmologia? Aí não sei exatamente por quê, mas até o 6º ano eu ainda não tinha certeza absoluta.
Então, o que eu fiz? Enquanto eu decidia, eu entrei na residência de cirurgia geral, em 1973. E era o Hospital São Paulo já era parecido com o que é hoje. E o folclore dessa época da residência é que a gente morava no 11º andar, então era uma residência mesmo. Só no fim do ano que foi inaugurado as casinhas ali na esquina da Pedro de Toledo com a Napoleão de Barros e a gente acabou tendo um quarto lá. Mas durante longos meses a gente morava num quarto grande, onde todos os residentes se encontravam e tinha os beliches, né, em torno de 20 beliches que você dormia embaixo ou em cima. Então, durante o curso de cirurgia, procurei me esforçar, mas na realidade nunca fui um grande cirurgião, assim, porque eu já tinha decidido que eu ia fazer oftalmologia, e aí no ano seguinte, como oftalmologia ainda não era uma disciplina isolada, ela fazia parte do setor de cirurgia, então eu passei direto para oftalmologia. Eu e mais 2 colegas na época fomos cursar oftalmologia, onde ficamos mais 2 anos em residência. O ensino de oftalmologia na época era mais, você aprendia mais com as pessoas que estavam ali para te ensinar. Nos livros clássicos, mas não tinha nenhuma fonte de pesquisa para você, como tem hoje, que você abre a internet e acha o que você quiser. Na realidade, você era formado pelas pessoas que te formaram exatamente. Também o conhecimento de oftalmologia daquela época para cá mudou tremendamente, né? Você hoje em dia, a oftalmologia é completamente diferente daquela época. As cirurgias de catarata eram, assim, de resultados muito pobres, porque o paciente não tinha lente intraocular, tinha que usar um óculos muito forte. Passada essa fase, quando eu comecei a fazer oftalmologia, eu me encantei e comecei a gostar cada vez mais da oftalmologia, mas também dentro da oftalmologia, outro dilema. Hoje em dia, 2022, não existe mais um oftalmologista geral como existia na época. Hoje nós temos mais de 20 subespecialidades em oftalmologia. E uns fazem glaucoma, outros catarata, outros segmento posterior, retina, visão subnormal, enfim, um monte de especialidades. Eu comecei a gostar de estrabismo, que é uma coisa mais mecânica. Eu sempre tive um raciocínio mais mecânico para as coisas. Quando criança, desmontava minha bicicleta, depois adolescente desmontava minha moto e ficava montando ali. Então, estrabismo é uma especialidade que exige mais raciocínio, mais interpretação do cirurgião do médico, do que em outra subespecialidade. Por exemplo, córnea. Córnea transplante de córnea, tudo isso é muito interessante. Mas os diagnósticos são feitos mais por memória. Você viu uma coisa, você vê igual. O estrabismo praticamente não tem dois iguais e é muito desafiador até hoje. Dentro da oftalmologia, agora vou falar um pouco de mim, né? Eu nunca abandonei a escola. Desde formado, estou aqui na Escola Paulista de Medicina. Não fiz carreira acadêmica na forma tradicional, por umas ironias do destino. Problemas familiares, falecimento de familiares, eu acabei deixando de lado, mas eu nunca deixei de ensinar ou de participar da Escola Paulista como um pesquisador, um professor e pegando em mão de residente para ensinar a operar. Formei, graças a Deus, meu orgulho é formar vários fellows pelo Brasil e alguns até do exterior, do que isso eu me orgulho muito. E dentro da oftalmologia, as minhas realizações, já recebi algumas homenagens, mas o que eu tenho mais assim para contar para vocês é que eu sou, a minha carreira começou, acabei o curso de medicina, eu fui para Porto Rico, que era um estado associado aos Estados Unidos, então tinha um curso básico muito interessante lá, com conhecimentos que a gente não tinha aqui na época. Os professores vinham dos Estados Unidos e nós ficamos lá durante 4 meses, morando em Porto Rico e fazendo esse curso. Na época, a maioria dos oftalmologistas aqui da Escola Paulista que gostava e queria, ia para Porto Rico passar lá esses 4 meses. Depois, em 1980 até 81, durante o ano, eu fiz fellowship em São Francisco, na época famoso Smith Cattrall Eye Institute.
Era um instituto de pesquisa muito básica, mas era comandado por duas pessoas assim, que eram os expoentes da época em estrabismo. O Dr. Arthur Jampolsky, que foi a pessoa que mais criativa em estrabismo, e o Dr. Alan B. Scott. Graças a Deus, fiquei amigo dos dois. E o Dr. Alan Scott, na época, vou contar uma história que a maioria não sabe. Ele estava desenvolvendo a toxina botulínica para uso em humanos. Ele que foi o pesquisador e a pessoa que desenvolveu isso para uso em humanos, com alguns experimentos em macaco. Em 1980, ele estava começando a fazer as primeiras injeções em olho. Toxina botulínica, mais popularmente conhecida como Botox atualmente, ela foi desenvolvida para corrigir estrabismo. A ideia era, em vez de enfraquecer um músculo cirurgicamente, você injetava a toxina botulínica naquele músculo, ele ficava mais fraco temporariamente, e por razões fisiológicas, quando ele voltava a ter sua ação, o estrabismo era corrigido porque o antagonista dele já tinha ficado contraturado. Isso é um pouco técnico, mas o Botox não era injetado em estrabismo para durar pouco tempo, ele era feito para ter resultado definitivo. E eu, como participei das pesquisas iniciais aqui no Brasil, então eu fui o primeiro ou o segundo brasileiro, aqui em São Paulo tenho certeza que fui o primeiro, a usar toxina botulínica em humanos. A gente na época usava um eletromiógrafo, desenvolvido pelo Dr. Alan Scott, localizava o músculo com um eletromiógrafo e fazia. Fiz aproximadamente, no começo das décadas de 80, uns 50, 60 pacientes, cujos dados foram enviados para a central lá nos Estados Unidos para aprovação pelo órgão americano FDA. Depois disso, houve um hiato onde a toxina botulínica, que era feita de forma mais artesanal, entre aspas, passou a ser comercial, até que em 1989 ela foi aprovada para uso em humanos para estrabismo. Mais uma curiosidade que talvez interesse, o segundo uso da toxina botulina foi para blefaroespasmo, um espasmo involuntário dos músculos, principalmente da pálpebra, e que deixa o paciente com uma cegueira funcional, de tanto que ele pisca, ele tem uma visão muito rebaixada. O segundo uso aprovado da toxina botulínica foi para blefaroespasmo, e casualmente um casal de canadenses, um era oftalmo e o outro era plástico, eles descobriram que, injetando toxina botulínica embaixo da pele, sumiam as rugas. E aí a toxina virou esse boom mundial que acabou a sua origem acabou sendo praticamente esquecida. Essas duas pessoas que eu citei, o Scott e o Jampolsky, assim, me deram uma formação em estrabismo excelente, muito acima da média. Eu gostava muito, eu convivia, assistia a todas as cirurgias, participava de tudo que eles estavam fazendo. Isso mudou minha vida radicalmente, porque quando voltei para o Brasil foi nessa brecha da oftalmologia que eu comecei a atuar, e aí que eu fiz minha carreira. Agora vou falar um pouco de mim, né? Eu sou fundador da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, da qual fui presidente depois, fui presidente do Conselho Brasileiro de Estrabismo, sou fundador da Sociedade Sociedade Pan-Americana de Estrabismo também. Mas o que eu tenho mais orgulho dessas minhas realizações, eu fui o iniciador e talvez, vamos dizer, fundador do atendimento oftalmológico na Associação de Assistência à Criança, AACD. Isso mudou radicalmente a vida dos pacientes que por lá estavam, porque muitas vezes eles faziam muito tratamento e esqueciam de ver a parte visual desses pacientes, o que ajudava muito na parte cognitiva. Muita gente tinha problemas sérios de visão que não eram detectados. Então, essa parte, assim, ajudei muita gente na CD e disso me orgulho muito. Na minha carreira, como eu disse, eu sempre fui muito criativo, né? Com relação à parte mecânica e tal. Então, eu aprendi a injetar toxina botulínica, Botox, não tem interesse comercial, em estrabismo. A gente usava um eletromiógrafo para localizar o músculo, de acordo com o movimento do músculo, você sabia que a agulha estava nele e você fazia a injeção. Tinha dois problemas nisso aí. Primeiro que eletromiógrafo no Brasil eram raríssimos.
Eu tinha esse que eu ganhei do Dr. Alan Scott, que ficou ultrapassado. Depois a Allergan do Brasil, responsável pelo Botox, acabou vendendo um eletromiógrafo, que pouca gente tinha. A escola tinha um, eu tinha outro. Aqui em São Paulo, acho que eram os únicos dois que existiam. Mas ainda assim tinha um problema com a agulha, que era descartável e difícil de reesterilizar por baixo do pano. Acabou essa história, as agulhas acabaram descontinuando. E outro problema de fazer o Botox com esse método, que ainda é adequado, era que quando você queria fazer em criança e você anestesiava uma criança, não havia ruído, porque o músculo paralisava. Então não adiantava entrar com a agulha com o eletromiógrafo, que você não localizava músculo nenhum. A única forma de passar por volta disso era usando o Ketalar, né? A ketamina, que é um anestésico praticamente que foi durante muito tempo banido pelos anestesistas e agora está voltando por causa de supostas alterações psíquicas de sonho nas crianças. Então, eu pensei e desenvolvi aqui na escola uma pinça especial para injeção de estrabismo. Injeção de botox em estrabismo. Essa pinça, por graça e obra de uma amiga minha, oftalmologista, que fez a sua tese baseada no uso da pinça, ela se chama pinça de Mendonça. E eu posso dizer com certeza que no Brasil hoje, praticamente 100% das aplicações de toxina botulínica em estrabismo são feitas com o uso da pinça. E essa pinça, ela não é usada só aqui no Brasil. Desde a Austrália, Estados Unidos, Europa, todo mundo conhece a famosa pinça e usa ela para fazer estrabismo, que é uma coisa muito barata. Uma pinça dura uma vida inteira e é muito fácil injetar o Botox com a pinça. Outra criatividade minha são algumas soluções cirúrgicas para algumas patologias mais difíceis de tratar estrabismo, como o caso do míope de refração muito alta. Como se sabe, os míopes, quanto maior a miopia, maior o tamanho do olho. E a órbita é do mesmo tamanho de uma outra pessoa. Então o olho muitas vezes acaba se encaixando de uma forma estranha na órbita e você tem dificuldade de corrigir esse estrabismo. Então essa é uma das coisas também que eu tenho uma técnica cirúrgica que, só para informar, foi publicada esse ano numa grande revista americana e que vai ajudar muita gente, se Deus quiser. Voltando à oftalmologia, né? Chegamos nos dias de hoje. Eu estou na Escola Paulista até hoje e, assim, mudou bastante, né? A oftalmologia hoje da Escola Paulista, não é porque eu sou fanático pela IPM que eu digo com orgulho, é a melhor do Brasil. Nós temos aqui um número excelente de professores sem título, de gente que entrega o sangue, que fica aqui o dia inteiro, que coordena ações, a maioria sem título de doutorado, sem nada, mas pessoas que realmente dão o sangue para que aquilo continue funcionando. Com todas as dificuldades que a gente sempre teve com o Hospital São Paulo, a oftalmologia, felizmente, tem um centro cirúrgico à parte, ali na rua Botucatu, no quarteirão de cima da sede da escola, e ali onde são realizadas a grande maioria das cirurgias de oftalmologia. As cirurgias no Hospital São Paulo são mais restritas e por causa justamente de vaga que querem disputar com outras especialidades. Na condição de participante da Escola Paulista, eu que tinha voltado nos Estados Unidos e tinha uma grande experiência já adquirida em cirurgia, eu implantei aqui para aumentar o volume da cirurgia de estrabismo, que era praticamente só 2 por semana. Nós começamos a fazer cirurgia de estrabismo com anestesia local, só usando colírio, anestesia tópica. E por incrível que pareça, isso funciona. Logicamente, hoje em dia é sempre prudente e é sempre bom que você faça isso com o auxílio de um anestesista. Mas, na realidade, essa anestesia tópica, ela muda muito o prognóstico da cirurgia em adulto. Estou falando de adulto, logicamente, não de criança. Por quê? Porque é possível você fazer a cirurgia de estrabismo nada mais é do que a mudança de posição de músculo, isso vai repercutir na mudança de posição do olho. E o que acontece? As tabelas que existem para você corrigir um estrabismo de determinado ângulo falham muito, porque a resposta é muito individual. A resposta biológica não é a resposta matemática, não é
uma coisa cartesiana assim tão definida. Então, vale muito a pena ajustar o paciente adulto para você deixar ele o melhor possível. E falando em estrabismo não é só uma doença estética. Por trás dessa parte estética, que é uma deformidade visível para a grande maioria das pessoas, existe um ser humano que tem sua personalidade totalmente afetada. Na infância, ser estrábico na infância significa ter bullying, ser estrábico na adolescência significa menores oportunidades de trabalho, e ser estrábico em adulto também torna a pessoa mais tímida, mais reprimida, com menos oportunidade de emprego. Então, tem histórias incríveis de pessoas que tiveram que largar a faculdade, de pessoas que sofreram algum tipo de preconceito no emprego, enfim, são pessoas que têm realmente a vida afetada pelo estrabismo. Pensando nisso, e atualmente, o nosso projeto que eu mais me orgulho atualmente, estamos recém começando, junto com o Instituto da Visão, o IPEPO, né, que é um órgão paralelo à oftalmologia da Escola Paulista. Os professores, as pessoas são a mesma, mas é outra estrutura para não depender de nada de poder público e de doações. E junto com o IPEPO nós estamos fazendo um projeto agora para facilitar e possibilitar o acesso de pessoas com menor poder aquisitivo à cirurgia de estrabismo. E com isso a gente pretende, pelo menos, deixar o mundo um pouco mais bonito e mais alegre, porque, assim, ser cirurgião e ver um resultado do seu trabalho, da sua arte, do seu dom, é muito gratificante. Claro, ser médico também, você curar um paciente, mesmo sem cirurgia, é uma coisa que não tem preço, né? Não tem como valorizar isso. Mas o cirurgião de estrabismo, ele vê o resultado imediato. A pessoa entra com um estrabismo muito diferente. E na hora da cirurgia, acabou a cirurgia, o olho já está no lugar. Então, muitas vezes você vê explosões de alegria, assim, de choro, de agradecimento dos pacientes, que é uma coisa, para mim, é o melhor momento. Eu ganho meu dia, né, quando eu opero alguém de estrabismo, e graças a Deus tenho operado cada vez mais. Com relação, então, à carreira, a oftalmologia é uma boa especialidade? Ainda é. Acho que vale muito a pena, você pode intervir, melhorar, você não cura todo mundo, mas muita coisa você melhora muito através da oftalmologia, devolve a visão a pessoas que não têm, a tecnologia ajuda bastante. Hoje nós temos câmeras que conseguem transformar texto em voz para quem não enxerga praticamente nada, consegue reconhecer rostos, então isso é uma coisa fantástica, fantástica. É inacreditável o que a tecnologia faz pelo ser humano na oftalmologia. Então, para os estudantes hoje em dia, se quiserem seguir a carreira de oftalmologista, eu acho que vale a pena e que se conseguir entrar aqui na escola, então, melhor ainda, porque vocês vão ter uma informação espetacular. Com relação aos estudantes em si, de maneira geral, o que eu posso dizer com relação a ser médico? Para mim, ser médico é parte da minha vida. Eu não conseguiria me ver em outra profissão, em outra atividade que não fosse essa de atender e ajudar seres humanos. Mas como que a gente pode orientar o estudante hoje em dia? Durante aquele tempo de que você estuda medicina, que começa a ver doente, muitas vezes você vê o paciente, pelo menos para mim foi assim, de uma forma diferente, um pouco mais distante. E com o tempo, você vai passando você vai vivenciando tantos problemas dos pacientes, seja em oftalmologia, seja em qualquer área da medicina, que eu acho que eu pelo menos, e é um conselho que eu dou para os mais novos, você tem que ser muito mais humano com os seus pacientes. Você tem que ouvir com atenção, tem que ter paciência com a pessoa mais velha que está com a memória ruim, tem que ser paciente com a criança que não para quieta para você examinar. Enfim,
Para você, eu entendo médico, não estou falando das pessoas que se formam em medicina e acabam fazendo carreira em outra área, área farmacêutica, área comercial, ou área só de ensino. Estou falando um médico mesmo como eu, que vive do consultório até hoje, que trabalha bastante até hoje. Então, para você ser esse tipo de médico, você tem que, primeiro, gostar muito do seu paciente, gostar de pessoas e procurar atendê-lo da melhor forma possível. Muito obrigado pela chance de dar esse depoimento. Espero que vocês aproveitem alguma coisa da minha experiência.